Opa, pessoal, tudo bom? Professor Murilo aqui novamente para conversar com vocês. Hoje, mais uma entrevista aí bem bacana, mais uma entrevista de esportes alternativos, esporte de inclusão, que a gente vem buscando sempre fazer para vocês. Hoje, para o meu prazer, uma entrevista aí que tenho certeza que vai ser muito legal e vocês vão gostar, tá? Comigo está a Luciana Bortoleto, tá? Ela fez licenciatura plena em Educação Física, ela é especializada em Educação Física Escolar, e a gente vai bater um papo sobre Corfeball. Tudo bom, Luciana? Olá, boa noite. Tudo bem, Murilo? Tudo tranquilo. Gente, a gente vem falando muito sobre Corfeball aí nas aulas, né? E a Luciana, ela faz parte, ela é membro da Federação de Corfeball do Estado de São Paulo, é uma das fundadoras em 2013 e até atualmente ela ainda faz parte da federação. Eu vou deixar ela explicar para vocês duas coisinhas. Primeiro, todas as formações de instrução, de instrutora que ela tem, de professora, de poder fazer os cursos aqui no Brasil sobre Corfeball, e também falar para nós aí o que é o Corfeball, como foi fundado, como que foi a criação e assim por diante, a sua origem. Pode falar para a gente, Luciana? Claro, vamos lá então. O que é o Corfeball, né, Murilo? Vamos começar pela modalidade. O Corfeball é uma modalidade coletiva mista, onde homens e mulheres jogam em igualdade de condições. O objetivo do jogo é fazer a cesta ou o gol, cada um chama de uma forma, na cesta do adversário. Então, nós temos uma quadra onde tem duas cestas e cada equipe se direciona para um lado para fazer essa cesta. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso depois. Tem tempo de jogo, tem todas as regras normais. E o diferencial da modalidade é que é uma modalidade coletiva mista. Originalmente é a única que coletiva mista. O que estão fazendo agora é adaptar algumas modalidades onde, por exemplo, dupla mista no tênis, né, dupla mista no vôlei, eles estão adaptando, vai ter um street misto, mas é uma adaptação das modalidades. O Corfeball originalmente, desde a sua origem lá, a sua criação em 1902, o objetivo sempre foi a inclusão dos gêneros, então onde todos participam em igualdade de condições. E a origem do Corfeball, ele surgiu em 1902 na Holanda. Quem criou o Corfeball foi um professor de educação física chamado Nico. E por que ele fez isso? Eles viviam um momento difícil de pós-guerra, que a Holanda se envolveu numa guerra, muitos perderam pais, jovens das famílias, tinham mais meninas, e as mulheres não participavam. A gente tem fotos antigas, você vê as meninas com saias longas, não participavam da atividade física. Isso em 1902, lá atrás, né? Não é muito diferente, hoje a gente ainda vê isso, né? Mais ímpeto dos meninos em participar do que das meninas, né? E aí ele pensou em fazer algo para mudar isso. Na viagem de férias dele, ele foi para a Suécia e ele conheceu uma modalidade chamada ringball. E ele se inspirou no ringball para montar o Corfeball. Foi aí que surgiu a modalidade. E algumas regras desde a criação são mantidas até hoje. Então, a questão dos gêneros, né, a questão do respeito. Então, dentro das regras do esporte, tem algumas normas que garantem a integridade física de ambos, entendeu? Então, homem marca homem, mulher marca mulher, não tem contato físico descontrolado, então, um empurrão, um esbarrão. No basquete, por exemplo, eu posso tocar um jogador, olhar para a bola, mas ficar tocando para saber onde está meu adversário. No Corfeball, não posso. Não pode. Qualquer toque, esbarrão, é uma falta. Pode ser leve, pode ser grave. O que muda, se a falta é leve, grave ou gravíssima, é a intenção. Então, a intencionalidade da falta que agrava a falta. Então, às vezes foi puxa de um esbarrão, mas não foi intencional. Então, ela não é uma falta grave, gravíssima, entendeu? Então, a gente tem que pensar desse lado. E tem uma coisa bem legal no Corfeball, que é a questão dos princípios, das premissas do esporte, que é inclusão, cooperação, colaboração e respeito. Então, se há respeito entre ambos, o jogo flui. Inclusão é porque não é só de gênero, do masculino, do feminino. A inclusão é de todos, porque todo mundo pode participar do jogo. Quem é mais alto, mais baixo, mais gordinho, mais baixinho, mais ou menos habilidoso. O que a modalidade faz? Ela abstrai, ela tira de cada um aquilo que ele pode oferecer.
Eu tenho um jogador que usa óculos. Se eu fizer um passe longo para ele, ele vai esbarrar, vai derrubar o óculos e não vai conseguir jogar. Então, como existem algumas regras que dizem que existe uma regra que diz todos os elementos da equipe têm que participar do jogo, então essa bola tem que passar por todo mundo. Como eu vou lançar para um cara que ele não segura a bola porque ele usa óculos? Então a equipe começa a criar estratégias, colaborar para que ele receba a bola. Então vai alguém mais próximo a ele, pega, passa. Se ele não vai ser não vai fazer uma boa recepção à distância, ele pode fazer uma assistência próximo ao poste, ele pode ser o estrategista, de repente ele tem uma visão diferenciada das jogadas, ele pode fazer esse espaço. Então, isso é proporcionado pelo esporte. Então, como tem que ter meninos e meninas, qual o interesse da equipe? Uma equipe heterogênea, assim, quando todos jogam bem, é melhor para eles. Se as meninas são menos habilidosas, eles entram em desvantagem. Então, o que os meninos têm que proporcionar? Tem que ajudar na prática para que elas, não só meninas, né? Aqueles que têm menos habilidade, todo mundo tem que estar coeso, tem que estar, cada um faz o seu papel. Olha, cada um usando a sua característica, né? Exatamente, mas todos têm que contribuir. Não dá para jogar. Se essa bola chega do outro lado, passou na mão de 2 jogadores, só 2, vai, toca, chega lá para fazer a cesta. No basquete pode fazer isso, no corfebol não. Ela tem que passar pelos todos. Não quer dizer que todo ataque tem que passar por todos, mas o árbitro começa a observar se tem um ou outro jogador que não está participando do jogo. Para você ver a questão do respeito, existe entre os jogadores da mesma equipe, entre o jogador de uma equipe e outra, entre os jogadores e a comissão técnica, entre jogadores e árbitro. Nós temos cartão amarelo, cartão vermelho. A primeira advertência o árbitro sempre faz verbal, antes de dar um cartão. Então, não existe reclamação no corfebol. Você não concordou com a marcação do árbitro. Você não chega lá, pô, por que você marcou? Né? É tão comum em outra modalidade, como se o árbitro fosse mudar de opinião. No corfebol não tem. Né? Não tem isso. E o árbitro, por exemplo, se ele percebe que tem um jogador que está com mais ímpeto, que está chegando mais duro, vai machucar, o que ele faz? Ele chama o capitão da equipe ou o técnico e fala, olha, o seu jogador número 5 está exagerando. Antes que eu advirta com cartão vermelho, faz a substituição, troca. Então, isso é uma questão de respeito. O jogador que leva o vermelho, ele pode ser substituído. Por quê? O jogo só acontece em igualdade de condições. É uma regra. Então, se eu tenho 8 jogadores na equipe, se um jogador é expulso, uma fica com 7, outra com 8, não há equidade. Então, tem que entrar um outro no lugar. Ele tem que sair do ginásio, ele vai sofrer penalizações, mas é muito raro acontecer um vermelho. Exatamente por essa questão. Porque todo mundo já sabe, desde quando se inicia, já sabe qual que é as premissas que você passou, né? Exatamente. Isso que é legal. Eu estou falando isso em alto rendimento também, viu? Sim, sim. E eu costumo dizer até para os meus alunos que assim, o corfebol é um esporte onde o fominha não tem vez, né? O fominha não tem vez no corpo, porque assim, a participação é tão grande de todos que não tem essa mentalidade de ser fominha. Não tem como jogar sozinho, sabe por quê? Ele não pode andar com a bola nas mãos. Não pode andar com ela driblando, como no basquete, que eu posso cruzar a quadra e ir lá e fazer uma bandeja. Não. Então, ela tem que ser passada. Eu recebi a bola, ou eu passo ou eu lanço. Eu não posso andar com ela nas mãos. Então, como que eu vou correr uma quadra que tem 40 metros se eu não posso ficar com a bola nas mãos? É falta, entendeu? Então... Sim, e Luciana, deixa eu te fazer uma pergunta que assim, muita gente... É a primeira coisa que eu acho que deve perguntar para você, né? Por que corfebol? Da onde você teve qual que foi o seu contato, assim? Pô, hoje você está na Federação Paulista, você é uma das instrutoras aí da Federação Internacional, mas como foi, assim, o primeiro contato que você teve com a modalidade? Aonde foi e como foi essa situação? Bom, como você, eu sou professora de Educação Física também, sou formada há mais tempo que você. Eu trabalhei na Rede Objetivo, trabalhei em escola pública, tudo, mas trabalhei na Rede Objetivo, onde eu fazia coordenação de departamento de esportes, de educação física. E a gente se propõe, na unidade que eu estava, sempre a trazer novidades. A educação física era um carro-chefe. Desde o Fundamental 1 até o ensino médio, todo mundo tinha educação física. E era... Então, sempre a gente buscava, era uma equipe grande, nós éramos em 8 professores, buscava sempre algo novo.
Então, nós trouxemos kimball, chuckball, floorball, e fomos buscando outras modalidades. E aí um dos professores chegou e falou, Lu, eu vi um esporte diferente, aí chama corfebol, tal, vamos ver o que é isso? E eu comecei a pesquisar, eu convidei um professor do Rio, que trabalhava com a modalidade, para vir, eu moro em Americana, no interior de São Paulo, para vir para cá, ele ficou uma semana aqui, eu nem conheci o cara, ele ficou na minha casa, porque, né, por causa de custo, nós pagamos só o transporte e tal, a escola pagava alimentação, essas coisas. E aí eu conheci. Posteriormente, veio um representante da Federação Internacional dar um curso aqui no Brasil. Né? Ele viu que eles tinham interesse em divulgar o corfebol aqui na América, eles tinham representantes já indo para a Argentina, indo para a Colômbia, indo para o México, indo para os Estados Unidos, e no Brasil tinha vindo uma vez, mas não tinha sido legal, e aí ele veio. E eu fui fazer esse curso lá no Rio, e me encantei, porque aquilo que eu vi era uma coisinha do corf. E quando eu conheci o corfebol, esse cara que veio dar o curso, hoje ele é membro do comitê educacional de desenvolvimento, ele que escreve as regras do corfebol, tá? Então o cara é uma sumidade, ele entende muito de corfebol. E eu me apaixonei, conforme ele foi explicando as regras. E aí a federação começou a incentivar, ele trouxe material oficial, a gente só tinha adaptado, né? Começamos com um bambolê amarrado no poste de vôlei na escola. Depois a gente pegou um cesto de lixo, cortou a parte de baixo e pendurou, quebrava. Uma época nós fizemos cadeira, usava os princípios do jogo, mas tinha que pôr a bola numa cadeira, e foi indo. E quando ele trouxe material oficial, deu as medidas para a gente construir o poste, foi assim, uau, né? E aqui em São Paulo, eu fui a pioneira na modalidade, e eu montei a primeira equipe de corfebol no colégio onde eu trabalhava. E dessa equipe surgiu a primeira seleção brasileira, que foi para o primeiro Mundial em 2014, na Holanda, o Mundial Sub-19. Foi, assim, um evento marcante. Vou aproveitar que a gente falou disso. Por que a Federação Internacional tinha um interesse em divulgar aqui na América o corfebol? Né? Ela é bastante difundida, a modalidade é bastante difundida na Europa, na Ásia. Hoje, China, Taipei já é a segunda potência. Né? Sempre foi Holanda, Bélgica. Hoje está Holanda, China, Taipei e Bélgica. E a Federação Holandesa mandava holandeses para cá, mandou várias vezes para ajudar a gente na questão de aprender tudo isso, porque ela também é forte. Qual era o interesse da Federação Internacional? O corfebol, desde 1985, participa do World Games. Para quem não sabe, o World Games, os Jogos Mundiais, é um evento organizado pelo COI, assim como a Olimpíada, pelo Comitê Olímpico Internacional. Inclusive, o canal olímpico transmite os jogos, tudo, a premiação, é tudo oferecida pelo COI e tal. É como se fosse uma segunda divisão. Quem participa do World Games são as modalidades que pleiteiam se tornar olímpica. Então, uma vez que a modalidade quer se tornar, que nem agora entrou o karatê, o surf, as modalidades, eles tinham que estar no World Games para conseguir a ascensão. Então, o corfebol está desde 85. E tem algumas metas que têm que ser cumpridas, algumas regras para poder se tornar olímpico. E uma delas é ser praticado em todos os continentes, né? Exatamente, nos 5 continentes. E assim, não é só ser praticado. Tem que haver países dos continentes participando de campeonatos internacionais. E nunca nenhum país da América, embora estivesse nos Estados Unidos, no México, na Colômbia, nunca nenhum país da América tinha participado de um evento internacional. E aí, quando nós começamos a investir, começou a crescer o corfebol aqui, a federação fez uma proposta. Eu recebi um e-mail, eles me ligaram, né? Recebi uma ligação do Comitê de Desenvolvimento, falou, Luciana, nós vamos fazer uma proposta para você. Você consegue montar, me deram um prazo, uma equipe para participar do Mundial Sub-19. Eu sei que vocês não têm incentivo, mas aqui na Europa vai ser em Leeuwarden, na Holanda. A Federação Holandesa e a Federação Internacional, junto com as famílias dos clubes aqui da Holanda, vão custear hospedagem, alimentação e transporte de vocês. Então, a equipe que vier vai ter despesa da passagem. O restante você deixa por nossa conta. Vamos disponibilizar um treinador europeu, aqui, o holandês, para acompanhar vocês.
vocês virão antes, vão fazer uma pré-temporada, vai ter treinos e jogos com equipes daqui, vão ficar hospedadas em famílias corfobeleiras, que a gente chama, são atletas de corfebol. Então, quando nós chegamos lá, estava tudo organizado. Eles estavam no aeroporto com um casaco para a gente não passar frio, e todo mundo ganhou tênis, uniforme, nossa, uma pobreza, a gente não tem nem noção, né? Nós fomos com 2 jogos de camisa e tal, e fomos lá para a abertura do Mundial. Nunca, dos 14 que foram comigo, 11 nunca tinham andado de avião. Nossa. 12 nunca tinha saído do país. Então, eu tive que ir no fórum fazer uma autorização de responsabilidade. Eu fui antes e depois apresentar para o juiz que eu estava indo com todos os menores de idade. Pra você ter ideia da loucura. Mas, enfim, foi legal. E aí a gente teve uma participação, assim, efêmera, né? Claro, tomamos pau ali, mas foi muito legal. Só que o que a gente não sabia era da importância dessa participação. Como nunca nenhum país da América tinha participado, esse era o último preceito que a federação precisava para poder ter ascensão para os Jogos Olímpicos. Então, quando foi a abertura do Mundial, eles fizeram... teve o desfile, o primeiro país a ser chamado foi o Brasil, e estava escuro, a gente estava no ginásio lá no fundo, então entre os atletas, quando acenderam a luz para entrar a comissão, a delegação, Brasil, né? A delegação do Brasil, qual foi nossa surpresa? Que um lado inteirinho da arquibancada estava todo mundo de amarelo, com bandeira do Brasil, cantando uma música brasileira. Eles fizeram torcida organizada para o Brasil, todos os jogos de ginásio lotado. Foi uma emoção, assim, a molecada entrou chorando, a gente não tinha nem roupa para desfilar, foi com a camisa de jogo, emprestaram uma calça preta de cada time, foram pegando, assim. Cara, todo mundo chorou, porque foi um marco. E a gente entrou para o livro da história do corfebol. Eles pegaram o livro, nós tivemos que assinar todo mundo, eu fiz o desenho da nossa camisa oficial, foi uma foto, e nós entramos para a história do corfebol. Então, isso está registrado lá. Primeira equipe, primeiro país do continente americano a participar de um mundial que abriu o preceito para as Olimpíadas. Isso foi um marco para a gente da história, né? Depois fomos outros jogos, tá? Isso foi um... E assim... Como não tem muitos jogadores, o acesso à seleção não é tão difícil. Então, depois apareceu, gente, eu tive um jogador que veio de Belém do Pará, que compôs a minha equipe no segundo ano, entendeu? Tem jogadores do Rio. Aí começou a divulgar, conhecer um pouco mais, e foi super legal. Nós tivemos 2015 também, no Mundial Sub-19, depois fomos para a Copa do Mundo Adulto, 2015, 2018 fomos para o Mundial de novo. Foi bem legal. Experiências de vida, né? Nossa, demais. E assim, é uma modalidade que as pessoas não conhecem, que daqui a pouco pode se tornar olímpica, né? Então, eu até comento com os alunos que ela foi exibição quando a Olimpíada foi nos Países Baixos, né? Naquela época eles faziam a Olimpíada dos Países Baixos. Então, ela foi como exibição. Foi como exibição. Agora, a oportunidade é muito grande, porque assim, eu até mostro o vídeo para eles em aula, e os ginásios na Holanda, assim, é como se fosse, lógico, né? Eu falo para eles, vocês assistindo um jogo de futebol de salão, de futebol aqui e tudo mais, é a mesma coisa. Lá é torcida, é ginásio cheio, né? Então, 20 mil pessoas eu fui assistir a final do holandês. Você compra 2, 3 meses antes, já não tem mais ingresso. 20 mil pessoas é o que cabe no ginásio olímpico de Amsterdã. Isso, e que Portugal também tem uma grande divulgação. A gente tem na Europa bem legal. E assim, eu acho que o esporte é cíclico, né? Você vai tendo mais modalidades aqui que vão ganhando mais. E a possibilidade do corpo, depois que conseguir esse cartãozinho para entrar na Olimpíada, eu acho que tem tudo para ser um sucesso bem grande mesmo. E aí você comentou dessa sensação extraordinária de participar do Mundial, de fazer parte da história, né? Isso não vai tirar nunca. E acho que a resposta é bem simples, né? Você já falou que vocês saíram daqui com 2 camisetinhas, tudo mais e tal. Isso há alguns anos atrás. Mas hoje ainda continua muito fraco o apoio para vocês da federação e assim por diante, né? O apoio é muito fraco, né?
A gente não tem nenhuma espécie de patrocínio, porque isso já é difícil para esportes conhecidos, né? Olímpicos, tudo. Imagina para os não conhecidos. Então, a federação... Nós temos duas federações no Brasil, em São Paulo e no Rio. A do Rio foi criada um ano antes que a nossa, é a mais antiga. E só que o Brasil é o único país no mundo, Murilo, que não tem só federações. Nós temos uma confederação que rege as federações estaduais. Então, para o europeu entender isso, foi muito difícil. Quando o presidente da Federação Internacional esteve aqui, ele foi na Unicamp, lá no Departamento de Esporte, fizeram uma aula para ele entender isso, porque ele não entendia. Por que tinha que ser assim? Porque cada país tem que ter uma entidade representativa. E aqui no Brasil, a gente não consegue criar uma confederação de corfebol, assim, cria só a confederação. Não, tem que ter no mínimo 3 federações estaduais ativas há tantos anos, para depois fazer uma eleição, criar uma confederação, só que isso tudo tem um custo alto aqui, é uma entidade, você paga, né, nós pagamos tarifas, mensalidade, taxa de escritório, imposto, essas coisas, tudo você tem que pagar. E a gente não tem a terceira. Então, a terceira federação, como não existe, a gente não consegue criar a confederação. Então, a gente não tem um órgão nacional que represente a modalidade. Com isso, a gente não consegue pleitear apoio do governo, nem estadual, nem federal. Pra você ter ideia. Daí começa a partir desse. Os patrocínios particulares, o que a gente consegue? Quando a gente vai, tem alguém que tem uma confecção, um cara tem um mercado, outro tem um material de construção, ele dá um jogo de camisa, compra não sei o quê, a gente faz rifa, faz vaquinha online, mas não tem patrocínio nenhum. É assim, cacareco, a gente vai juntando para conseguir alguma coisa. E cada atleta vai com recursos próprios. O que acontece assim, por exemplo, a gente já teve o pessoal de Macaé, o pessoal de Casimiro de Abreu, a prefeitura de cada cidade fez um apoio, um incentivo para um jogador, para 2, para poder ir, mas isso foi uma campanha no município que rolou, que fizeram lá entre eles. Mas a gente não tem apoio nenhum, patrocínio nenhum. Isso então, todas as viagens, todas as viagens internacionais que vocês foram para disputar os mundiais, Pan-Americano, que a gente estava conversando até antes, para ajudar até os alunos, a Luciana foi para a Colômbia representar o Brasil no Pan-Americano, né? Depois vou até pedir para ela contar aqui de quando foi o Brasil foi sede, né? E então todos fazem o seu próprio, vou usar um termo, muitos atletas, o seu catado para ir, né? Muitos atletas não conseguem ir por conta de não ter grana. O último mundial que teve, a Copa do Mundo, que foi na África do Sul, em 2018, o Brasil tinha vaga, mas não conseguiu ir porque a gente não conseguiu dinheiro. Ficava em torno de R$10 mil cada um. Uma delegação com 22 pessoas dá R$220 mil. Onde você consegue isso? Então, só a passagem aérea daqui para lá era mais de R$6 mil. Depois você tem o custo de hospedagem, alimentação, transporte interno, não sei o quê. Tem as taxas, né? Você paga a inscrição, 700, 800 euros por equipe, daí não sei o quê. É tudo em euro, né? Ganhar em reais, pagar em euros, né? Fica caro. Euro ou dólar, depende do local. Quando faz na América do Sul, na América, por exemplo, é em dólar, mas na Europa, na Ásia, na África, faz em euros. Então, pesa pra gente. E como não tem patrocínio, é difícil. Todos os eventos, não só para a Europa. Nós fomos já várias vezes, 3, 4 vezes para a Argentina. Nós fomos para a Colômbia. Nós deixamos de ir num torneio na República Dominicana por falta de grana. Então, não tem. Mesmo que eles bancassem hospedagem, a passagem fica cara. Nem todo mundo consegue, né? Mas deixa eu te fazer até uma pergunta, né? Que acho que aí fica mais próximo do mundo dos nossos alunos aqui, assim. E os torneios que vocês fazem estaduais? Vocês conseguem, ou a federação mesmo que tem que custear a questão de medalha, de premiação? Como que vocês fazem os torneios estaduais? A gente cobra uma inscrição da equipe, uma inscrição, praxe na modalidade, toda modalidade tem, né? Primeiro, você tem que se federar, que é uma taxinha efêmera, R$60, 65 foi esse ano, anual. Depois a gente cobra uma taxa de inscrição das equipes, que é sempre a equipe R$100, R$80, e com essa taxa de inscrição que a gente compra a premiação. E busca sempre patrocínio, né? A federação vai atrás de um que fabrica isso, outro que faz aquilo, um amigo que tem uma empresa, o outro, e vai pedindo ajuda. Porque um campeonato não é só medalha, não é só isso. Não. Você tem que ter água, frutas,
Quando eles vêm, a gente sempre organiza escolas, ajudam a hospedar, a gente fica hospedado, como os jogos, sabe? Jogos regionais, jogos abertos. Hospedagem a gente faz em escolas, tudo para minimizar E aí, custo, né? Americana, pelo menos esse suporte para poder usar o ginásio, assim, vocês têm aí em Eu Americana, tenho né? 2 ginásios que eu consegui com... Eu tenho autorização da Secretaria de Esportes que eu utilizo aqui, um durante a semana, um final de semana, tenho Ah, chave. legal. Nós temos até uma quadra oficial aqui, com medidas oficiais e as marcações oficiais do Corfebol, onde foi realizado o Pan-Americano. Nossa, que O legal. primeiro Pan-Americano foi realizado aqui no Brasil, na cidade americana. Foi bem legal, foi 2014. E aí, comenta para mim que você já falou, como que foi, assim, essa sensação de organizar, que você foi uma das organizadoras, né, a cabeça de tudo para organizar, a principal organizadora aqui no nosso país, né? Como que foi? Quantas seleções vieram? Foi uma loucura. Foi assim, eles abrem as inscrições para os campeonatos sempre com 4 anos de antecedência. Tá. E do PAN abriu com menos, foi com 2 anos, porque eles queriam fazer o campeonato e começou a crescer na América nesse período. Então você lança a candidatura, tudo que você oferece, os custos, quanto ficaria o hotel, transporte, hospedagem, é uma loucura o cálculo, as planilhas que você tem que mandar. Então nós nos candidatamos aqui em Americana, o Rio e uma cidade lá dos Estados Unidos, foram 3 candidatos. E eles Uhum. fizeram a opção por Americana pelo que ofereceu. Na época, o secretário de esportes, o prefeito me apoiaram bastante. Eu fui atleta da cidade. Eu participei dos primeiros Joguinhos Abertos do interior, fiz juramento de atleta, fui atleta muitos anos. Família toda aqui, eu, meu irmão, meus filhos também. Então a gente é bastante conhecido. Tem uma história, né, na cidade. Eu fui seleção paulista, meus meninos foram seleção brasileira, meu irmão também trabalha com um esporte de alto rendimento. Então a gente já conhece. Então eu consegui um apoio muito legal. Né, desde a segurança, a guarda, o transporte, o local para hospedagem, foi muito legal. E o que eu não sabia, porque eu já tinha organizado eventos, participasse, eu fiz a abertura dos jogos regionais, com um grande evento, aí, uma coreografia e tal, mas o que eu não sabia é que um evento internacional tinha tantas regras. Vou falar só uma assim que eu fiquei besta. Por exemplo, a ambulância que fica na porta do ginásio, tem que ter médico e enfermeiro, pelo menos bilíngue, mas a exigência normalmente é trilíngue. Nossa. Aí você consegue aonde? Né? Público Né? ainda, porque o prefeito falou que ia me dar a ambulância, ele ficar disponível. Mas não tinha um médico que falasse duas línguas. Nem espanhol para quebrar o galho, não tinha um enfermeiro que falasse. Eu tive que contratar uma intérprete para ficar dentro da ambulância. Entendeu? E eu tinha uma Nossa. intérprete, uma amiga, uma chilena, que ficou acompanhando todas as delegações. Então, veio Colômbia, veio México, veio Argentina e Brasil. E tinha representante de todos os países que não conseguiram trazer equipe por questão de custo, então veio da Costa Rica, veio dos Estados Unidos, vieram representantes de outros lugares. A arbitragem veio toda da Europa, veio um espanhol, vieram 2 holandeses, veio a comitiva da Federação Internacional, o presidente, o CEO, vieram vários membros, então foi um mega evento, foi transmitido tudo, foi Ó, bem que legal. legal. Mas, assim, a organização é trash. E, além disso, eu treinava, jogava, organizava, corria, eu não dormia uns 2 meses, não fiz mais nada. Vieram, veio um jogador da seleção portuguesa, uma treinadora, uma jogadora também, treinador do Benfica, vieram nos ajudar para treinar a equipe brasileira. Então, um período eu treinava, outro período eu tinha que fazer as coisas, outro período eu corria atrás de custo, de não sei o quê, de comprar troféu, medalha, lá, não dormia. Eu fiquei uns 2 meses, assim, varada direto. Nossa E, senhora. e correu tudo bem. Foi tão assim que eu mesma Ai. estreiei a ambulância. Fui a única a usar a ambulância. Depois de Aí, 2 meses sem dormir, sem comer direito e tudo mais, que alguém tinha que estrear a eu ambulância, né? tropecei no pé de uma jogadora, eu caí, tive uma luxação no cotovelo, fui de ambulância para o hospital e voltei. E a entrega da medalha é com o bração.
E para engessado. valer a pena, a intérprete, você ainda falou, fala em espanhol para mim, para valer a pena, né? Ah, mas nem precisou, nossa. Mas assim, foi uma super experiência. E nesse campeonato, o Não, Brasil ficou imagina. campeão e conseguiu a vaga para participar da Copa do Mundo 2015, que foi a primeira vez que um país do continente americano participou de uma Copa do Mundo, que é um mega evento, né? Que foi na Bélgica. E também foi assim, as equipes ajudaram muito. Nós fizemos 15 dias de pré-temporada, depois mais 10 dias de campeonato. Então, ficamos 15 dias na Holanda, uma equipe local se dispôs, as famílias tiraram férias, se organizaram, prepararam tudo. Tem uma coisa no corfebol que eu não vejo em outras modalidades. Ó, eu fui bailarina, coreógrafa, ginasta e joguei handball muitos anos. Aonde você for, em qualquer lugar do mundo, e você entrou em contato com um clube, com uma federação, uma família do corfebol, fala, olha, eu sou do corfebol. Existe uma família mundial. Eu preciso ir para Moscou. A federação aqui de Moscou, de corfebol, a Federação Nacional, vai te arrumar um clube, uma família que vai te receber. Então, eu já viajei em muitos países, eu nunca gastei com hospedagem e nem com alimentação. Então, essa pré-temporada, a gente ficou cada 2 jogadores na casa de uma família. Essa família adotou, deu casaco para frio, bota para neve, alimentação, transporte, o lanche dos treinos, levava e buscava como se fossem filhos adotivos. Então, a gente tinha treinos, jogos e sempre uma atividade cultural. Levaram a conhecer museu, Amsterdã, nós fomos em vários lugares, fazer um passeio de barco, visto. Eles tudo fizeram uma arrecadação, fizeram noite de caldo, de pizza, arrecadaram para bancar esse tempo, porque sabe, os países que não têm condições, então, quando vai, a República Dominicana foi, teve isso, a África do Sul foi, teve isso, nós tivemos, então os países mais pobres, entre aspas, né, que não tem tantas condições e apoio do esporte ainda, as famílias dos clubes de lá apoiam. Então, nossa, ó, eu fiquei 15 dias na Dinamarca hospedada e com alimentação por conta deles. Para você ver como a gente ainda tem muito para aprender também, né? Mas a gente pegou isso. Então, ó, já vieram equipes da Argentina para cá, a gente recebeu eles assim. E toda vez que a gente vai para a Argentina é assim. Ficou hospedado com eles, tal. Uhum. Então, isso é uma coisa diferente. Então, você fala assim, eu dou aula para alunos de escolas estaduais. Vários que foram com a gente são de escolas municipais, estaduais, não tem condição para nada. Nós arrecadamos, fizemos vaquinhas, coisas para conseguir pagar a passagem, porque lá eles tinham todo esse apoio. Isso eu acho importante ressaltar, que é uma forma de apoiar o esporte e dar oportunidade aos outros. Eu não falei que é um esporte de inclusão? E nesse sentido, Sim. ele é. Entendeu? Então, isso é muito legal. E eu tô falando pra caramba, né? Não, tá super legal, Pablo. Eu acho que isso saber. que é legal. É trazer isso e mostrar também. Ele é um esporte de inclusão, ele tem toda essa expoente, né? Mas assim, fora de quadra, a empatia que se tem, também a questão da inclusão, também faz parte, não é só no jogo, mas é na vida do praticante da modalidade. Sim. E isso, várias modalidades, a gente percebe fora do país, as modalidades assim, que não são tão populares, elas têm essa proximidade, né? E acho que, como você falou, vocês aprenderam, hoje vocês recebem os argentinos te recebem, e se você for em algum outro país da América do Sul, também vai ser recebido, e eu acho que isso que é importante, é bem bacana também passar isso vem muito, apesar do esporte não ser um esporte, um esporte de origem europeia, mas isso tem muito nas modalidades do Ocidente, né? Do Oriente, de ter essa proximidade com o outro, né? Respeitar o outro. E o respeitar, acho que é super importante para a sociedade, né? Imagino para o esporte. É bem legal, assim. E para as crianças foi uma experiência incrível, porque a língua mãe nos campeonatos é sempre inglês, então eles tiveram que estudar, tiveram que correr atrás, que tinha que levar aplicativo, porque não sabia falar. Você se hospeda numa casa de uma família que não fala o seu idioma, você vai ter que correr atrás. Então eles aqui foram atrás, sabe, se preocuparam. Cria uma necessidade cultural para a pessoa entender que o nosso mundinho não se resume a só o que a gente vive, né?
para a gente ter oportunidades, a gente precisa galgar e superar algumas dificuldades, né? Mas foi uma experiência incrível. E conhecer gente, ó, eu me correspondo com gente, desde que eu fui a primeira vez à Europa, do Japão, da República Tcheca. Se você olhar meu bacana. Face, eles comentam, né? A gente traduz, porque imagina os idiomas, né? Tem da Bulgária, tem cada um, tem da Índia, de todo lugar. Então, toda postagem eles comentam, eles curtem, eles compartilham. Isso é muito legal. O crescimento cultural é imenso, né? Sim, então, como eu lhe falei, sempre tem a parte esportiva que eles preparam, tudo pra gente, mas sempre uma parte cultural, que engrandece, né, a gente, o conhecimento, tudo isso. Aí, deixa eu te fazer você falou assim de oportunidades e tudo mais, tá? Me veio aqui na cabeça o seguinte: é uma modalidade nova para nós, né? Para a América do Sul, é uma modalidade nova. E qual que, assim, você na federação, na frente da Federação Paulista, como uma das fundadoras, né? Qual a perspectiva que vocês pensam para o esporte agora? Mundialmente, você já comentou, né? A Federação Internacional está fazendo toda uma popularização no mundo para que ela se torne um esporte olímpico, para que ela se torne um esporte cada vez mais conhecido e praticado por todos. Mas qual que é o objetivo, qual a perspectiva que a Federação Paulista tem de crescimento? O que vocês pensam para o futuro? O Brasil é um país muito grande, né? Comparado, por exemplo, a Holanda tem a população equivalente ao Rio de Janeiro, 15 milhões de habitantes. Portugal tem 10 milhões de habitantes. Aqui, em São Paulo, só na grande São Paulo já é a população da Holanda. O estado de São Paulo dá 3 Holandas, dá para juntar vários países da Europa. Então, a gente fica assim, numa situação difícil, porque essa divulgação é bastante difícil. O número de municípios que a gente tem aqui, as barreiras que tem aqui, são difíceis. Eu viajo o estado todo, o país, divulgando, dando curso de formação para professores, para treinadores, com árbitros, mas não é tão simples assim para chegar lá. Então, a gente depende sempre... eu vou em congresso, na USP, na Unicamp, na Unesp, tem bastante alunos, os professores da Unicid aí em São Paulo, todo semestre pede trabalho, todo semestre vem alunos para a Americana, aprende a jogar, leva material, ensina. Então, o pessoal... eu estou falando um outro que eu estou lembrando, mas tem várias faculdades, universidades que nos procuram e levam. Quando leva na formação do educador físico, isso se propaga com maior potência, porque daí ele leva para a escola depois. Nas universidades, quando tem congresso, tem cursos oferecidos, congresso estadual, nacional, internacional. Eu fui no ano passado na Unesp, num congresso internacional, tinha professores de universidades do Brasil todo e de fora do país que fizeram o curso. Foi muito legal, porque tinha muita gente que não conhecia, teve a curiosidade de fazer, né? Mas trabalho de formiguinha, Murilo, né? A gente ir de um em um, assim, levando. E você falou uma coisa importante, acho que capacitando mais professores de educação física, essa informação vai passar para mais pessoas. Sim. Mais pessoas vão gostar. E daqui a pouco a tendência acho que é essa, né? O que vocês esperam, né? Que o dia, você falou aqui que em Americana tem uma quadra oficial, né? Sim. Aqui em São Paulo a gente faz algumas adaptações para poder usar. Mas assim, se você for de repente num parque e tiver aquela quadra do quê? Aquela quadra de corpo. Você vai no Sesc, aquela quadra de corpo. Começa a ter acho que a possibilidade de crescimento é nesse motivo também, né? O Sesc é uma entidade que incentiva bastante. Por exemplo, a Unidade Santo André tem material oficial, a Unidade Presidente Prudente tem material oficial. Eles levaram várias vezes, chamaram para dar curso, oficinas, formação para professores dentro e acharam tão legal que construíram material, pediram material, então eu providencio, levo no curso e eles acabam adquirindo esse material. Então, lá em Santo André, por exemplo, Sesc Santo André, a prática do corfebol é comum. Já tem várias pessoas que jogam, sempre rola alguma coisa. Eles nos convidam, já foi a seleção, Santo André, Ipiranga, várias unidades, já foi a seleção fazer demonstração, incentivo, e cursos. Acho que só em Santo André eu já tive umas 7, 8 vezes. Então, porque gostam, as pessoas vão pedindo, a gente retorna. Então, isso é motivacional. E uma dificuldade que a gente não tinha material oficial aqui. Agora, é a Mikasa que fabrica bola. Então, a Mikasa Brasil, desde o ano passado, está distribuindo bolas oficiais.
Chegou num preço muito alto, não vendia. Agora já está mais acessível. Se pede pela federação, a gente consegue num preço mais acessível. E as cestas ainda a gente não consegue trazer, porque o custo é muito alto de transporte e não tem fabricante aqui. Então, toda vez que eu vou para a Europa, eu trago 10, 15, 20 unidades. Então, eu tenho um estoque aqui, algumas cestas, por exemplo, eu fui para Aracaju, dar um curso de formação, foi no SESC, lá das unidades em Aracaju, mas foi para os professores da rede pública do entorno, da Grande Aracaju. Uhum. E eles adquiriram material. Um dos professores comprou. E esse material está rodando lá. Você precisa ver que legal. Os campeonatos, eles estão fazendo interescola. Era interclasse, virou interescola. Agora parou. Mas rolou campeonatos super legais. Pela iniciativa de um professor, entendeu? E aí o esporte lá está indo assim... Não, e com esse bate-papo que a gente está vendo, eu já estou até matutando aqui de um dia... Nesse caminho que você faz para Santo André, vai passar aqui nas nossas ETECs, nas ETECs que eu trabalho mais para o centro de São Paulo, vamos passar, a gente vai fazer um combinado aí de a gente fazer um dia para nossos alunos. Que a ETEC de Americana tem cestas oficiais que a APM comprou, nunca fez o poste, a cesta está parada lá na sala de educação física. Não pode, né? Aí não pode. Tem 2 cestas lá. Eu me lembrei disso hoje. Eu sou concursada da ETEC aqui, passei no concurso, só que o professor está lá, acho que desde que inaugurou a ETEC, aqueles que não aposenta, daí ninguém entra. Mas ele nunca montou um poste. Aqui tem mecânica, eles caras de fazer os postes, acho que nunca foi feito, viu? E tá lá as cestas paradas, ó. Quem sabe se não dá um empréstimo. Vamos incentivar esse povo, vamos incentivar a prática esportiva, vamos participar das novas modalidades, porque a gente tem tanto no gênero masculino e feminino, a gente tem a possibilidade de crescer muito, tem que fazer mesmo, eu acho que o esporte, aquela história, Brasil, país do esporte, não, tem que incentivar cada vez mais para todo mundo poder praticar 2 ou 3 esportes, pode ter um que goste mais, mas por que não ter a prática dos outros? Eu acho que isso é super importante. Então, eu vou até fazer uma proposta. A federação não tem recurso nenhum, não tem material dela próprio, não. Eu tenho 3 jogos de postes hoje. Eu me disponho a deixar um par de postes disponível para você rodar algumas unidades da ETEC em São Paulo. Quando voltar, né, a atividade, eu faço um empréstimo, assim como já emprestei, o pessoal da Unicid ficou quase 3 meses lá rodando, o pessoal da manhã, da noite, apresentar trabalhos, apaixonaram, aí o coordenador do curso quer poste para lá, e assim por diante, vai seguindo, né? Mas eu me disponho a emprestar o material, a gente vai combinar assim. Tudo, E bola hoje assim. É fácil acesso, até a escola pode comprar tudo e não é tão caro e dá para vocês terem aí. Depois dá para fazer o material. A única coisa que vocês têm que comprar é a cesta. A base e o poste vocês mesmos constroem. É feito aqui, entendeu? É fácil. Tá. E aí, gente, para já ir encerrando nosso bate-papo, que está bem legal, temos várias pessoas que estão gostando, Tomás, eu tenho certeza que meus alunos estão gostando de fazer a prática aqui. Qual dica que você dá, assim? Vai ter que sofrer um pouquinho se quiser se tornar um atleta ou se quiser se especializar na modalidade, né? Porque você já disse, é de trabalho de formiguinha mesmo, né? Se a pessoa quer se tornar um atleta hoje, como que ela tem que fazer? Em São Paulo, por exemplo, tem clubes aqui em São Paulo, na capital, ou quais são os que são afiliados, assim, que ele possa procurar? Eu tenho pessoal em Osasco, Carapicuíba, que joga, mas assim, Grande São Paulo, Grande São Paulo, mas no centro não. Mas tem muita gente querendo. Então a gente precisava se organizar e ver esse pessoal. Nossa, quanta gente me pergunta, olha, não tem treino aqui na capital? Perguntava, né? Que agora tá tudo parado. Mas eu fiquei de montar um mega curso aí em São Paulo para ver se a federação oferecer, para ver se a gente consegue angariar mais gente para treinar, para jogar. E isso é tudo, né? A gente vai ter que ir organizando, porque não é tão fácil, né? E assim, existem variações do corfebol. O jogo formal, como competição, são 8 contra 8, né? 4 homens e 4 mulheres por equipe, e jogam 2 equipes de 8 titulares, e temos mais os reservas, que jogam 8 contra 8. Mas ele tem outras formas de jogo. Tem o beach, que é o de praia, que jogam 3 contra 3. Tem o 4x4, né? Eu até mando as regras para você, que é o mais praticado na escola. Daí não tem, porque a gente consegue jogar numa quadra menor, porque a quadra oficial, Murilo, tem 40 por 20. É a medida do futsal e a medida do handball.
Porém, o futsal e o handball tem o recuo de área, da área de gol, da área do goleiro, que tem 6 metros cada lado. Então, ele reduz, fica com 28 de área de jogo, que é a medida do basquete, mas fica com 28. Nós usamos 40 graus. E as cestas, elas não ficam no fundo da quadra. Elas ficam do meio até a linha de fundo, 1/3 para dentro. Deixa eu mostrar uma fotinha aqui de uma quadra oficial. Depois o pessoal pode visualizar, deixa eu ver se eu acho. E para ter ideia, né? E aí a gente usa a dimensão de 40 metros. Então, como não pode... Ó, essa... Vamos ver se dá para ver. É uma imagem de uma quadra oficial. Dá para ver aí? Dá. Ela é bem grande. Tá vendo? Tem um círculo... Sim. Um oval dos dois lados. Essa é uma quadra só exclusiva de corfebol. Ela é bem grande. E é uma visão geral. Isso é um campeonato em Rotterdam, na Holanda. Ó. Isso é um ginásio em dia de jogo, um campeonato holandês rolando. E quando a gente tem um espaço menor, que em escola a gente não tem essas quadras desse tamanho. Talvez uma com 20, 25, para jogar um basquetinho, né? Que é reduzida, a gente faz o 4 contra 4. Então, o que é mais... Então, 2 homens e 2 mulheres cada equipe. E assim, ele é muito dinâmico, eu não posso andar com a bola nas mãos e nem andar com ela driblando, então eu tenho que sempre estar passando a bola. Eu peguei, ou eu passo com o colega ou eu lanço para a cesta. Então, ele tem que ser dinâmico, a equipe tem que ter a colaboração, um vai passando para o outro para chegar perto da cesta. A gente vai correndo, vai passando, mas não posso andar com a bola. Então, ele exige bastante a colaboração. E é isso. Tem outras formas de se praticar. A gente pode adaptar, né? O que a gente faz na escola com todas as modalidades, né? Tanto o material quanto o que eu acho que a gente mais... o que faz de melhor na escola é as adaptações, né? Então, tá aí a modalidade apresentada, então a adaptação tem que ser feita para a prática e a vivência dos alunos. O professor de educação física, ele é iluminado, né? Ele tira uns coelhinhos da cartola, assim, podia ser mágico, porque ele sempre busca uma alternativa e tal. E na verdade, que nós somos mediadores, né? A gente tem que sempre estar verificando aquilo que chega até o aluno, o que ele está entendendo, a forma que ele compreendeu aquilo, como está sendo a aceitação, se aquele aluno está ou não participando da atividade, por que ele foi ou não incluído, e a gente procurar trazer para junto, né, dos demais. E o Corfebol oferece isso. Então, você me perguntou, né? Falei, não respondi. Por que o Corfebol? Eu fiquei encantada e maravilhada com as premissas do jogo. Inclusão, cooperação, colaboração e respeito. Isso me encanta. E a todos a quem eu apresento, explico dessa questão das premissas do jogo, todo mundo fica maravilhado. E assim, que a gente consiga 1, 2, 3, 4% das pessoas que vão assistir esse vídeo ou que conhecem a modalidade, se eles entenderem essas premissas e levarem isso para a vida, porque você cooperar, colaborar, incluir e respeitar é uma coisa que a gente tem que levar para a vida, não só no jogo. Certeza. Então, eu acho que seríamos pessoas melhores em vários sentidos, né? E é isso que me encanta da modalidade. Na verdade, assim, eu não ganho nada com a modalidade, a não ser satisfação, realização pessoal, prazer, né? Conhecimento, conheci várias culturas, pessoas, países, locais, cidades diferentes, eu vi muita gente sorrir, muita gente chorar, muita gente curtir aquilo que estava fazendo, e faço um investimento, né? Um investimento no esporte, em mim, meus filhos também jogaram, e nas pessoas que eu conheço, eu sempre incentivo a que pratiquem, que entendam as premissas do jogo, que isso vai melhorar você como esportista, como pessoa. É por isso que eu trabalho com corfebol, que eu gosto mesmo. E você falou rapidamente, mas eu fui fazer formação em treinamento na Europa, já fui algumas vezes. Eu fiquei 25 dias, a primeira vez 25 dias em Portugal. Eu fiz treinamento nível 1 e 2. Foi lá porque a maioria dos brasileiros não falava inglês, então tinha que ser num país de língua mais fácil. Eu fiz nível 1, nível 2 em treinamento, 1 e 2 em arbitragem. Depois eu voltei e fiz nível 3 na Holanda. Daí fui em Dordrecht fazer nível 3 em treinamento. Fiz atualização de arbitragem. Recentemente eu fui para a Argentina, teve um curso lá e fui fazer atualização, porque isso sempre está mudando, né?
E desde 2016 eu sou formadora credenciada pela Federação Internacional e eu certifico pela Federação Internacional, curso de treinamentos, né, para professores e treinadores. É isso. Putz, Luciana, eu acho que os alunos estão dando os anos agora, né? Você vê, eu estou super feliz, porque eu conheci a Luciana, desculpa, num contato de minhas pesquisas e tudo mais, entrei em contato com ela por mensagem, por rede social, por WhatsApp, e uma pessoa super solícita, pô, né? Os meus alunos vão dizer isso, porque assim, pescamos a pessoa certa para falar, a pessoa que, meu Deus do céu, é referência aqui do corpo no Brasil. Eu agradeço muito você ter deixado esse tempinho aí para conversar com a gente, falar mais sobre o corpo. Pode contar comigo se precisar de alguma coisa aqui na capital. Eu sou um professor também que sempre quero estar buscando as novidades, né? Se precisar de alguma coisa aqui em São Paulo eu puder ajudar, auxiliar, pode contar que com certeza eu vou fazer sim, porque eu já faço para os meus alunos a modalidade, então eu acho que vai ser um agregador bem bacana, tá? Eu, de novo, muito obrigado mesmo. Quando tiver algum curso, alguma formação, alguma oficina aí em São Paulo, eu te dou um alô, você convida seus alunos para eles irem conhecer, praticar, é bem legal. Já aconteceu muito isso de eu dar uma entrevista, o pessoal se interessar, e eu fui para o Sesc no final de semana, aí o professor levou os alunos lá no Sesc e fizeram a prática, foi muito legal. Então a gente pode proporcionar isso mais para frente. Vamos esperar passar essa fase mais difícil agora, né? Mas eu estou sempre à disposição. Eu só vou pedir uma gentileza. A gente tem a página no Facebook, Instagram, a gente está criando agora, da Federação de Corfebol. Então vou fazer a propagandinha, né? Depois, se você puder passar. FCESP, Federação de Corfebol do Estado de São Paulo. Curte a página, vocês começam a receber as publicações. A gente vai fazer uma campanha agora de divulgação, falar dos materiais, das formas de prática, material alternativo, vamos retomar algumas matérias, para que o pessoal consiga conhecer um pouquinho mais a modalidade. E o que precisar de material, tem curiosidade, pode mandar mensagem para a federação, ali pelo Face, depois pelo Instagram, que a gente responde de imediato. Eu, de pronto, te mandei material, assim que eu pude, mas a gente disponibiliza e manda. Tenho várias coisas interessantes para conhecer. E esse mês que vem sai uma atualização, tudo. Assim que a gente tiver as atualizações das regras da Federação Internacional, a gente encaminha para vocês também. Legal. E todo esse material que ela está me mandando, gente, ela me mandou essa semana, já vai ser para a nossa composição de aula e a gente vai dar sequência com certeza. Porque aí, tudo que ela for mandando, a gente vai atualizando e vamos fazer as coisas bem legais aqui na nossa ETEC. Eu não sei se eu te mandei, Murilo, mas é um material eu tenho um curso de formação que tem 35 horas para professores, o Corfebol na escola. Lá tem todos os gestos técnicos explicando quais são as dificuldades, os erros mais comuns. Esse é fantástico para você dar as aulas, suas aulas estão prontas, ajuda bastante, sabe? Aquilo que não tem conhecimento, vou fazer um passe de ombro, vou fazer um passe de peito, como eu seguro a bola, como é feito. Tem fotos tiradas em jogos oficiais e os principais erros. O aluno coloca o cotovelo muito baixo, ele abre muita mão. Então, os principais erros apresentados para você já saber as correções para fazer. Isso é bem bacana. Legal. Vamos ver, vamos começar a estudar cada vez mais e se aperfeiçoar na modalidade. Tá? Luciana, muito obrigado. Agradeço muito. Eu vou divulgar o Face da federação. Depois me manda o Instagram também, eu vou divulgar, e a gente vai fazer uma união legal aí para a modalidade. E aí, com esses contatos, a gente vai cada vez colocando mais o esporte dentro das ETECs, vou contactar mais professores, e a gente vai fazendo a modalidade de pouquinho em pouquinho crescer aqui, tá bom? Murilo, depois você me manda seu endereço, vou mandar de presente um livro, do primeiro livro editado em português da modalidade do Corfebol. Legal, obrigado. Aí você vai receber e você mostra para os alunos. E eu proponho um desafio que eu já mostrei para você, né? Esse livro, como é em português, posso propor desafio para os alunos? Pode sim. Depois você pode cobrar que eu vou te mandar a resposta. Ele foi essa é a capa. Aqui só tem fotos e equipes
de países que falam língua portuguesa. Então, aqui no verso tem 10 bandeiras de países, né? Tem a do Brasil, tem a de Portugal e outras 8, de países que falam a língua portuguesa e que praticam corfebol. Eu vou desafiar vocês a descobrir quais são esses países. Vou mandar a resposta só para você. Depois você vai ver que tem uns que a gente, né, fala, existe isso, existe. É muito legal. Tá bom? Tá. Olha, não, o desafio está lançado, o desafio está lançado. Eu te mandei a foto aí, depois você encaminha para eles. Eu vou encaminhar assim. Luciana, obrigado. Vou fechando aqui, gente. Vou fechando aqui a entrevista, uma super entrevista, um super bate-papo bem legal. E cada vez mais aí vou tentando trazer novidades, novos esportes, pessoas que são expoentes aí nas diversas modalidades, diversas expressões corporais que a gente tem. Valeu? Muito obrigado e tchau, tchau. Obrigada a você, Murilo, pela oportunidade e eu quero te parabenizar pela iniciativa. São poucos professores que buscam conhecimento, que buscam coisas diferenciadas. Eu faço parte desse grupo, eu gosto também de coisas diferentes. Parabéns pela iniciativa. Valeu, obrigado, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.